Em Gênesis capítulo 6 encontramos uma história sobre a humanidade, sobre um homem, sobre Noé. Você já parou para pensar que Noé teve que superar alguns dos mesmos obstáculos que os pais enfrentam hoje? Ele criou sua família durante um período de extrema maldade. Gênesis 6,5 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram só má continuamente. Noé criou sua família durante uma época de extrema violência. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Noé criou sua família numa época em que Deus e seus caminhos estavam sendo completamente ignorados. Versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Noé criou sua família, tendo como pano de fundo o iminente julgamento de Deus. Versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Sim, Gênesis 6, versículo 8 e 9, diz que Noé andou com Deus. Noé era um homem temente. Duas palavras dão uma pista sobre onde Noé estava com o Senhor: graça e justo. Graça é o amor imerecido e o favor de Deus pelos pecadores. A graça nos mostra nossos pecados e nos fornece a fé para nos voltarmos para Deus em busca de salvação. A palavra justo, ela se refere à nossa posição diante de Deus. Ser justo significa estar certo com Deus, estar certo aos seus olhos. Este é o resultado de responder à graça de Deus, exercendo fé em Deus e em sua provisão para o pecado. Noé também era um homem consagrado. A Bíblia diz que Noé era perfeito. Esta palavra significa reto. Isso carrega a ideia de que Noé não apenas reivindicou um relacionamento com o Senhor, mas ele viveu um relacionamento com o Senhor também. Uma coisa é falar sobre ser salvo e amar o Senhor. Outra coisa é realmente viver essa reivindicação todos os dias. Noé era um homem consistente. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. A ideia aqui é de uma caminhada consistente com o Senhor. Ele não era quente e frio, para cima e para baixo, para dentro e para fora. Ele apenas andava com o Senhor dia após dia. Na história da arca, podemos ver o Senhor Jesus e seu plano de salvação para o homem caído. Quando a gente olha para esta velha história, que a gente possa ver de forma renovada. A arca era para ser um santuário contra a tempestade de ira que estava se formando contra o pecado e o mal encontrados na terra. Quando Deus olhou para a terra, algumas das coisas que ele viu o perturbaram muito. Encontramos em Gênesis 6, 1 a 4, que houve um casamento misto entre a linhagem piedosa de Sete e a descendência ímpia de Caim. Esta foi uma tentativa de perverter a linhagem humana e impedir o nascimento do Messias. Você pode ler lá em Gênesis 3,15. Os filhos nascidos desta união eram maus além das palavras. Gênesis 6,5 mostra que Deus viu a maldade do homem e sabia que o homem era irremediavelmente corrupto. Todo desejo dentro da humanidade o atraiu para pensamentos e ações malignas. Lá em Gênesis 6, 11, 12, Deus olhou para o homem e viu que o homem havia arruinado a terra, o homem era injusto, violento, o homem havia abandonado os caminhos do Senhor e se afastado de Deus completamente. Versículos 6 e 7,
A solução de Deus é destruir essa humanidade totalmente corrompida. Noé é informado de que a arca fornecerá a ele e a sua família e todas as criaturas da terra um lugar de segurança e santuário. A arca era o único lugar no universo onde Noé e sua família poderiam estar seguros. Sua substância. Essa arca era feita de cipreste, uma madeira quase indestrutível, durável, não apodrece. A madeira é uma imagem da humanidade na Bíblia. Essa madeira, ela retrata a humanidade de Jesus Cristo, assim como aquelas árvores tiveram que ser cortadas para construir a casa de Noé, a arca. Jesus teve que ser morto para fornecer um lugar de santuário para você e para mim. Você pode encontrar isso em Isaías 53, 4, 6, a agonia e a glória do Calvário. Sua segurança. Após a arca ser construída, foi coberta com piche. Essa palavra é usada 70 outras vezes aí no Antigo Testamento e cada vez é traduzida como expiação. Literalmente significa uma cobertura. A madeira sozinha não conseguia manter a água fora, tinha que haver uma cobertura. A palavra expiação traz à mente o derramamento de sangue. Levíticos 17, 11. Não é a humanidade ou a vida de Jesus que nos salva, é a sua morte e o derramamento do seu sangue na cruz do Calvário. Ele não veio para dar um exemplo para mim e para você, ele veio para morrer. Marcos 10,45 nos diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É o sangue que nos sela e nos mantém seguros da ira de Deus. Romanos 5,9 nos diz assim: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O tamanho da arca. Com a conversão para as medidas atuais, a arca de Noé teria cerca de 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura, números aproximados. Era grande o suficiente para comportar todos que desejassem entrar. Esta é uma imagem da suficiência de Jesus. Ele é capaz de salvar todos os que vierem a ele. Hebreus 7, 25 nos diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Há espaço em sua cruz para mim e para você. Sua forma. A arca não tinha a forma de um barco. Seria parecido com um caixão flutuante. Isso nos fala do fato de que Jesus morreu por nós e quando recebemos, morremos para o mundo. Quando Noé entrou em sua arca, ele estava se identificando com a morte. Quando chegamos a Jesus, estamos nos identificando também com sua morte na cruz do Calvário e com nossa própria morte para o pecado. Colossenses 3, 1 a 3 nos diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A estrutura da arca, Gênesis 6,16. A arca tinha uma porta, uma janela e 3 andares. Esses elementos são uma imagem da salvação. A única porta era baixa para que todos pudessem entrar. João 10,9 nos diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. A janela era alta para que todos tivessem que olhar para cima. Colossenses 3,2, pensais nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Seu sustento, Gênesis 6,21. Noé foi salvo pelo navio, por essa arca, por esse barco, e também ficou satisfeito nessa arca. Ele tinha tudo na arca, tudo que ele precisaria para sobreviver ao dilúvio.
Em Jesus o crente encontrará satisfação para a alma. Ele é o pão para o faminto e a água para o sedento. João 6,35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. Sua programação. Gênesis 8,4. A arca descansou no 17º dia do 7º mês do calendário hebraico. E por que isso seria importante? O 7º mês é quando a Páscoa acontece. Jesus morreu enquanto eles estavam oferecendo a Páscoa no 14º dia do mês. Ele ressuscitou 3 dias depois, o 17º dia do mês. A arca descansou no mesmo dia em que Jesus ressuscitaria dos mortos. Seu suprimento. O nome de Noé significa descanso. Quando Noé entrou na arca, ele encontrou descanso, segurança e salvação. Estando na arca, Noé salvou sua vida. Crer em Deus Todo-Poderoso salvou sua alma. Só mais um pouco. Mais uma vez temos a oportunidade de estudar alguns pontos da passagem de Noé, descanso. Se passaram já por volta de 5.000 anos desse dilúvio. E o que mudou? Vejamos. Quais os motivos que determinaram o dilúvio? Promiscuidade, abuso dos fortes e ricos contra fracos e pobres, inveja, ódio, roubo, violência, imoralidade não só sexual, mas em todos os níveis. Em todos os níveis. Qual a diferença para os nossos dias? O que vemos através desta passagem é que a situação da humanidade se tornou insustentável de tal forma que não havia outra solução senão o juízo de Deus. Será? Será mesmo que mais uma vez não estamos chegando nesse limite? O versículo 12 foi dito: Deus viu a terra, e sim, ela estava corrompida, pois todos os seres vivos haviam corrompido seus caminhos sobre a terra. A situação alcançou uma totalidade na humanidade, menos em Noé. Até o comportamento dos animais foram alterados pelo homem. Quando temos uma experiência real com Adonai e decidimos viver para Ele, não serão costumes, tradições ou opiniões de pessoas que irão nos tirar do propósito dele. A geração maligna que vivia em volta de Noé não foi capaz de influenciá-lo a negligenciar a sua fé e a sua determinação. Noé andava com Deus. O que significa isso? Um caminhar contínuo, não somente através da religião ou nas adversidades. Ele não procurava Deus somente para resolver seus problemas, ser curado, casar, adquirir um bem, emprego, prosperidade, um carro do ano, cumprir uma obrigação religiosa e etc. e tal. Ele não caminhava na presença de Deus, mas Noé caminhava com Deus. Uma das maiores artimanhas do diabo hoje é nos fazer quebrar os princípios que temos. Por isso, devemos ter as instruções de Deus, a palavra de Deus, como uma cerca. E esta cerca serve para nos proteger. Se estamos aqui hoje, é porque existiu um Noé, um justo, para dar continuidade às gerações. O versículo 14 diz: faze para ti uma arca. A palavra tevar ou teivar tem 2 significados: arca e palavra. Quando Todo-Poderoso, quando Adonai diz a Noé, Bo el ha-teivar, entra na arca, é como se ele dissesse: deixe a palavra entrar na sua mente e aprofunde no estudo. Adonai também disse a Noé: faça luz para a arca. O estudo da palavra tem o poder de iluminar nossas mentes. Depois a Torá diz: e a arca foi levantada. Quando nos aprofundamos no estudo da palavra, temos condições de viver acima, muito acima das tempestades do mundo. Finalmente,
Adonai diz a Noé: sai da arca, seja frutífero, multiplique-se, governe a terra e conquiste-a. Quando adquirimos sabedoria e conhecimento, estamos prontos para viver e testemunhar a respeito da palavra de Deus, da Torá, da Bíblia, das instruções que ele deu para nós. Versículo 14. E cubra com betume por dentro e por fora. Imagine agora uma arca cheia de brechas. Será que não está faltando betume em nós?